Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa 95 deste estudo Refletindo Kardec, sempre com apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, a Cefam, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Dentro desse estudo que nós estamos fazendo nos últimos programas sobre as anotações de Allan Kardec a respeito da vida de Jesus, os aspectos do Cristo enquanto esteve entre nós, nós vamos hoje abordar uma questão que ainda não é tranquila, ainda não é pacífica dentro das discussões religiosas. E Allan Kardec, possivelmente para não querer ingressar em uma discussão que não traria nenhum benefício à doutrina espírita, entendeu por bem de fazer um comentário, mas deixar a questão para as gerações futuras, para que os espíritos futuramente viessem a estudar. Estamos falando da condição dos irmãos do Cristo, desta possível família que Jesus teria enquanto esteve aqui encarnado no planeta Terra. Nós vamos encontrar nos evangelhos uma anotação, ou várias anotações, mas uma em especial que eu vou destacar, que é do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 53 a 58, e que narram um momento em que Jesus, estando numa sinagoga, alguém teria feito uma referência sobre a existência de uma família do Cristo. Mateus diz assim: sucedeu que, concluindo estas parábolas, Jesus retirou-se dali. Após vir para sua pátria, ensinava na sinagoga deles, a ponto de maravilharem-se, dizendo: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas juntas junto de nós? De onde lhe vêm todas essas coisas? E se escandalizavam por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser em sua pátria e na sua casa. E não realizou ali muitos prodígios, por causa da falta de fé deles. Bom, nós vemos que nessa passagem que eu escolhi em especial, o evangelista fará um relato de um comentário possivelmente feito no momento em que Jesus, retornando a Galiléia, e por isso a sua pátria, temos que entender essa divisão geográfica da época, em que Jesus, voltando a Galiléia, aquela região, ele tomou de surpresa as pessoas que conheciam-no como o filho do carpinteiro, o irmão de Tiago, de José, Simão e Judas, e também das irmãs que ali se encontravam, e que àquela altura estava profetizando e realizando curas. Então eles acham isso pouco provável, a fala até traz um certo desdém dessas pessoas. E por conta disso, registra o evangelista que Jesus ali não realizou muitos prodígios, justamente pela falta de fé dessas pessoas que não lhe davam crédito. Quando nós vamos estudar dentro da teologia, do estudo histórico, do estudo religioso, enfim, de tudo que cerca a imagem do Cristo, vamos encontrar várias opiniões, várias versões, alguns dizendo que ele efetivamente tinha irmãos filhos de Maria, outros dizendo que esses irmãos eram filhos de José, de um primeiro casamento de José, e eram então irmãos apenas por parte de pai do Cristo. Outros vão falar que esta menção a irmãos se refere aos irmãos de fé e não efetivamente irmãos consanguíneos ou irmãos familiares. E o que Kardec teria registrado a respeito? Há algumas anotações dentro da Gênese, mas vamos hoje ler um trecho, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo: honrai a vosso pai e a vossa mãe.
Neste item 7, em que Kardec fará um comentário sobre aquela passagem do Cristo, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, e que foram trazidas pessoas enquanto ele pregava e dialogava com alguns dos seus seguidores, e alguém chega e diz, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o chamam. E aí Jesus, perpassando o olhar por aqueles que ali estavam, diz, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Pois tudo aquele que faz a vontade de meu Pai, esse é minha mãe e meus irmãos, e aponta aqueles que estão junto dele. Kardec, entre todo o comentário, que eu recomendo a você fazer leitura, diz o seguinte, causa admiração e confundamento que neste passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão. Tinham por excêntrico o seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Dir-se-ia mesmo que partilhavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão quando aparecia a família. João diz positivamente, capítulo 7, versículo 5, que eles não lhe davam crédito. Bom, em seguida Kardec fará um comentário sobre o carinho, o amor que Jesus demonstrava em relação à sua mãe. Há relatos dentro dos evangelhos, em Atos dos Apóstolos, de que após a crucificação, após o momento em que Jesus também entrega João a Maria, dizendo este é seu filho, e entrega Maria a João, dizendo essa é sua mãe, que após passado algum tempo, Maria teria ido juntamente com João para morar em Éfeso. Se ela efetivamente tivesse outros filhos consanguíneos, é possível que ela permanecesse ali na Galileia, ou pelo menos naquela região próxima de Jerusalém. O fato é que se ela vai embora, significa que não havia muitos laços familiares que aprendessem naquele momento. É possível que isso se dê por conta daquilo que Kardec diz, que mesmo os irmãos de Jesus não partilhavam da sua crença. E talvez, nesse momento, não tenham também acolhido Maria por conta de ela estar, a partir de então, seguindo o Evangelho, seguindo Cristo e se tornando também uma pregadora. Vamos encontrar em outros estudiosos da condição religiosa, em Torres Pastorino, por exemplo, ele trará uma versão de que estes chamados irmãos eram, na verdade, primos irmãos de Jesus e que a nomenclatura irmãos era utilizada na época para representar todos esses parentes próximos. E vamos ver que Kardec, de certa forma, reconhece a existência de alguns que eram tidos como irmãos e que, como ele vai dizer, quando Jesus voltava para visitar a família, acabava por não ter uma acolhida dentro deste lar, dentro dessa família, porque estes chamados irmãos, até mesmo, como Kardec vai dizer, partilhavam do entendimento, do pensamento daqueles que perseguiam Jesus. Vejamos que, aquela época, é bem verdade que muitos tinham no Cristo a ideia de um possível Messias. Poucos mesmo, tinham a fé e a crença de que ele era mesmo esse Messias. E a grande maioria eram curiosos ou perseguidores dessa ideia, porque ia contra a ordem política, ia contra a ordem religiosa e quanto a tudo aquilo que até então era a crença dessas pessoas. Os chamados irmãos de Jesus se encontravam possivelmente dentro deste grupo, de que se não davam crédito, se não combatiam, pelo menos desprezavam todo o trabalho de Jesus, não obstante o carinho e atenção que a sua mãe Maria dedicava a ele nesse momento. Bem, o que é que nós podemos extrair disso tudo? Kardec não traz uma opinião absoluta e inquestionável a respeito.
Ele trata sim da existência de irmãos. Ele diz sim que haviam irmãos, né? Havia irmãos de Jesus que estavam de alguma forma com certas reservas em relação ao seu ensinamento. Mas não diz se estes irmãos eram primo-irmãos, se eram filhos de José, se eram efetivamente filhos de Maria, não deixa isso claro. Nós entendemos que Jesus tinha sim um grupo familiar e que por tudo que nós lemos não se pode imaginar que ele fosse isolado, que estivesse solitário dentro desse núcleo familiar. Até porque não faria sentido todas as anotações que tem no Evangelho falando desses irmãos. Agora, se esses irmãos eram filhos efetivamente de Maria, de José ou primo-irmãos, é algo que Kardec não entra nesse propósito. Deixou certamente reservado às gerações futuras, aos espíritos futuramente, para que venham colocar isso de forma mais clara. Faz diferença para nós? Não faz diferença. Dentro do estudo da doutrina espírita, não faz diferença saber se eram irmãos efetivamente consanguíneos ou não. Mas que havia uma família ao redor de Jesus, sim, isso faz diferença, isso é importante. Para sabermos que o próprio Cristo se fez cercar de pessoas próximas, que ele não se colocou numa condição divina acima das regras que regem a nossa sociedade. Ele sim se fez cercar de uma família, de pessoas, e mais do que isso, sejam irmãos consanguíneos ou não, deixou demonstrado que, mesmo quando se está no caminho correto, mesmo quando se está cumprindo a lei divina, mesmo quando se tenta seguir de toda forma o caminho do bem, e ele era o bem por excelência, mesmo assim nós teremos aqueles que, ainda que próximos, não compreendem a nossa tarefa. Então sigamos estudando, sigamos seguindo o caminho do Cristo e sabendo que, mesmo entre esses mais próximos, encontraremos, por certo, aqueles que não partilham da nossa ideia, que não comungam desse interesse que tenhamos por nos aprimorar. E assim como Cristo, sigamos em frente, cumprindo a nossa tarefa. Na próxima semana, nós vamos enfrentar o tema das curas realizadas por Jesus, dos milagres, multiplicação de pães, as curas, o andar sobre o mar, tudo o que pareceu fantástico a uma época, mas que dentro do Espiritismo Kardec vai nos trazer, através da lição recolhida pelos espíritos superiores, como é que esses milagres podem ser explicados à luz da ciência, à luz das leis divinas. Aguardo vocês na próxima semana para nós continuarmos estudando, refletindo Kardec e, sobretudo, compreendendo o que Jesus representa dentro da nossa vida, o que é que ele representa como nosso mestre e nosso guia aqui na humanidade terrena. Que Jesus abençoe sua semana, tenha muita paz, muita alegria e nos encontramos aqui na próxima sexta-feira. Tchau!